Vamos agora falar sobre as benfeitorias, que são os últimos efeitos da posse ali, né, no Código Civil, e que são os mais complexos, né? Provavelmente esse vídeo será o maior de todos os vídeos, né? As benfeitorias começam no artigo 1219 e vão até o artigo 1222. E o artigo mais importante é o primeiro, né? Então, onde a gente vai se demorar mais é esse aqui. Até pelo tamanho, né? Ele é bem importante mesmo. Vamos começar então pela leitura do texto do 1219. Diz 1219 o seguinte: o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder, sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Muito bem, nós temos aqui, basicamente, como consequência das benfeitorias, dois efeitos, né? Então, indenização, que é o, né, as benfeitorias têm que ser indenizadas, e o desgraçado do direito de retenção, que é o responsável, por isso que eu botei aqui ele em vermelho e chamei de desgraçado, né? Porque ele é o responsável pelas maiores polêmicas relacionadas a esse artigo, tá bem? Então, por isso que ele está em destaque aqui. E para que a gente entenda esses efeitos, é importante recapitular os conceitos, né? Porque aqui fala mais de uma vez, né, nos tipos de benfeitorias, matéria lá da parte geral, que vocês não são obrigados a lembrar, mas eu poderia cobrar de vocês, né? Mas vamos recapitular, não custa, né? Artigo 96. As benfeitorias podem ser voluptuárias, úteis ou necessárias, tá? São as três espécies de benfeitorias. Parágrafo 1º. São voluptuárias as de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. O melhor dos exemplos é uma piscina. Né? É importante uma piscina para uma casa? Não, é de mero deleite ou recreio, é de elevado valor, não aumenta o uso habitual da casa, mas torna mais agradável. Né? É um conforto, é um luxo, é um regalo. Né? Quem pode, pode, quem não pode, se sacode, certo? Então é isso aí. Essas são as voluptuárias. As úteis são aquelas que aumentam, é importante, né? Eu não frisei aqui, mas se vocês puderem frisar, aumentam ou facilitam o uso do bem. Tudo aquilo que aumenta o bem é útil, né? A não ser que seja que entre na categoria de voluptuário. Então, o caso clássico, o que aumenta? Fazer um quartinho novo, fazer um banheirinho novo, fazer uma garagem, né? Fazer uma laje, uma aba, né? Então, aqui nós estamos, são úteis, porque elas aumentam ou facilitam o uso do bem, tá bem? Então, são as benfeitorias úteis. E as necessárias, como o nome diz, são aquelas que têm por fim conservar o bem e evitar que se deteriore. Então, os consertos, de uma forma geral, a pintura, né? A reposição do telhado, troca da parte elétrica, a parte hidráulica, né? Desentupimentos, são coisas que são benfeitorias, né? Que são necessárias para que conserve o bem e evitar que ele estrague. Quem tem casa sabe muito bem o que eu estou dizendo. Sempre tem que estar fazendo alguma coisinha, algum reparinho. Então essas são as despesas necessárias, né? Porque eventualmente até pode ser bastante caras, né? Dependendo do que acontecer. Então, já uma chuva de pedra, né? Vai ter que trocar o telhado. É caríssimo, né? Então, mas ela é necessária, não é útil nem voluptuária. Tá bem? Então, agora que a gente recapitulou os conceitos, vamos de novo fazer uma leitura, só que parte a parte. O possuidor de boa-fé tem direito a ser indenizado pelo qual? Pelas necessárias e pelas úteis. Mas as voluptuárias, se não lhe forem pagas, ele tem direito de levantar, quando o puder, sem detrimento da coisa. Tá? Então, vamos pegar essa primeira parte aqui dessa estrutura aqui, né? Então, a primeira parte significa o seguinte: aqui a gente tem separado as voluptuárias das necessárias e úteis. As necessárias e úteis tem que pagar, ponto final, não tem que fazer, tem que pagar. Já as voluptuárias, tu tem o direito de levantá-las, mas só tem esse direito se não lhe forem pagas. Então, já que eu dei o exemplo aqui de voluptuárias da
como é que a gente diz? Perdão, da piscina, né? Eu dei o exemplo da piscina, vamos usar de novo o exemplo da piscina. Por quê? Porque a piscina é um caso clássico, as piscinas hoje de fibra, daqueles são casos que tu pode levantar. Então, tu pode fazer a piscina e depois tu pode retirar a piscina. E aí eu sempre uso o seguinte exemplo. Vamos imaginar que tu pega uma casa que não é tua, uma casa alugada, e tu coloca uma piscina no pátio, beleza? Tu faz um serviço maravilhoso, né? Tu é paisagista, decorador, pessoa de bom gosto, né? E tu vai lá e reformula todo o pátio do teu proprietário lá, né? Coloca uma piscina, faz um serviço, né, de paisagismo, né? Deixa o pátio lindíssimo, tá bem? E aí termina o contrato de aluguel e tu quer levar aquela piscina embora, né? Para casa nova que tu alugou, para casa nova que tu comprou, não interessa. E o proprietário chega e diz assim para ti: não, 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 deixa tudo aí, né? Deixa tudo aí que eu te pago, certo? Deixa tudo aí que eu te pago. Vamos acertar isso aí para tu não mexer e eu te pago. Aí fica uma dúvida. Não, ele quer levantar, né? Tu, no caso que fez a piscina, quer levantar e o proprietário quer indenizar. Quem é que vai ter razão nessa história? Quem vai ter razão nessa história, em princípio, é o proprietário, né? Porque tu só vai poder levantar se não forem pagas. Tu só vai poder levantar se não forem pagas. Traduzindo, se o proprietário disser eu pago, tu não vai poder levantar. Então, é nesse sentido que eu estou me referindo aqui. As voluptuárias podem ser levantadas se não forem pagas. A gente vai depois ver uma exceção ali, né, sobre isso. Depois, quando o puder, sem detrimento da coisa, levantar, e poderá exercer o direito de retenção. Aqui que está o desgraçado. Por que o direito de retenção é desgraçado? Porque é o seguinte, é o direito de segurar o bem, direito de retenção, pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Então, além de receber as benfeitorias, que tu tem o direito de receber as benfeitorias que tu fez, tu ainda pode reter o bem pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Aí, para ficar mais claro, eu fiz essa tabelinha aqui, né, para que vocês entendam. Então, aqui nós temos os tipos de benfeitoria, né, necessárias, úteis e voluptuárias, e os efeitos das benfeitorias segundo o 1219. Indenização, retenção e levantamento. Então, olha aqui, ó. As necessárias, as úteis e as voluptuárias, né, tu tem o direito de receber indenização. Se bem que as voluptuárias aqui tem um asterisco. Ou tu recebe indenização, ou tu levanta e retira. Tá? Então, é alternativo aqui no caso. Esse sim aqui é alternativo. Tá? Por causa desse asterisco. Na verdade, o asterisco teria que ser aqui. Né? Retenção. Né? Tu tem direito de retenção pelas necessárias e úteis, mas não tem pelas voluptuárias. Não pode reter o bem pelas voluptuárias. E levantar o bem. Né? O levantamento não pode levantar as necessárias e úteis, mas pode levantar as voluptuárias desde que não receba indenização. Tá? Então a voluptuária aqui tem esse, por isso o asterisquinho aqui. Qual é a exceção que eu tinha dito para vocês que eu ia comentar? Está aqui. O artigo 84 da parte geral diz assim: os materiais destinados a alguma construção, enquanto não forem empregados, conservam a sua qualidade de móveis. Então, é aquela coisa assim, um tijolo. Né? Um tijolo, antes de ser colocado na construção, ele é um bem móvel, certo? Enquanto não for empregado. Readquirem essa qualidade os provenientes da demolição de algum prédio. Então, depois que tu demolir, ele volta a ser móvel. Qual é o argumento que eu tenho usado aqui? Essa história de tu poder levantar, né, que é o que está previsto aqui no artigo 1219, né? Então, aqui, ó, levantá-las quando o puder sem detrimento, e o caso da piscina que eu disse, me parece um caso clássico. Né? Eu sempre uso como exemplo a questão dos shopping centers. Né? Tu pega lá uma loja de shopping center, antes de ser inaugurada, é uma caixa de concreto. Né? Aí tu vai ver lá e tem aquela baita decoração depois ali, né? Sei lá, tem mezanino, tem pisos de mármore, certo? Tem, sei lá, corrimão de cobre, certo? Carpetes altos, né? Aí, tudo aquilo ali foi colocado pela pessoa. O que acontece? Quando ela vai embora, ela retira tudo aquilo ali. Então, aí que eu estou querendo me referir. Essa história de levantar está muito relativa hoje, porque quase tudo hoje é levantável. Né? E se quase tudo hoje é levantável, quase tudo hoje é móvel.
E se for móvel, não existirá essa alternativa aqui da indenização. Ah, o proprietário vai lá e vai dizer assim: ah, eu quero pagar. Não, peraí, é bem móvel. Bem móvel eu levanto e levo, né? Então, se a benfeitoria voluntária for possível levantar, é aí que eu quero me referir, o que eu tenho argumentado em sala de aula? A configuração, né? O enquadramento da benfeitoria como bem móvel na interpretação desse artigo 84. E aí tu poderia eventualmente levantar. É o que acontece muito hoje, as pessoas estão tirando tudo de uma construção, né? Hoje as pessoas não deixam nem aquele o interruptor de luz, nem o bico de luz ali, tem que botar tudo, né? E aí quando tu vai embora, tu tira tudo, né? É mais ou menos por aí. Certo? Esse tirar tudo é levantar, né? E o proprietário não tem essa, o proprietário dizer, não, eu pago para tu deixar aí, né? Até pode, tem gente que, aqueles móveis, né? Móveis planejados, no caso, né? Que via de regra não tem utilidade em outro lugar, né? Eles foram feitos para aquele espaço ali, né? Então, às vezes, já vi também tem sido bastante comum as pessoas vendendo a casa com porteira fechada, né? Vende com tudo dentro, só tira ali talvez geladeira, televisão, certo? Cama, né? Coisas que dê para tirar o resto, fica tudo, tá bem? Muito bem. Quais são as polêmicas envolvendo o direito de retenção agora, então? Polêmicas, artigo 1219. A jurisprudência já admitiu retenção por benfeitorias nos seguintes casos, certo? Primeiro caso, em favor do empreiteiro construtor. Está lá no artigo 610 do Código Civil. Para não termos que ir lá e para ler, mas se tu quiser aí seria bom tu dar uma olhada. Empreitada, o contrato de empreitada é aquele contrato dos sonhos, né? Que tu contrata o construtor, ele te dá um preço e aí ele faz a tua casa, certo? Não te mete com nada. Tu não compra material, tu não paga, tu não lida com pedreiro, certo? Tu não faz... O cara faz tudo para ti. Ele é o empreiteiro, o construtor, tá bem? E aí, então, o que que aconteceu no caso concreto? Num caso concreto, a pessoa contratou o empreiteiro terminou a casa estava pronta e o contratante não tinha pago ainda todo o dinheiro que devia, né? Teve uma dificuldade financeira, aquela coisa toda, não conseguiu pagar. E aí, o que fez o empreiteiro? Segurou a chave e não entregou a casa. Não, eu só entrego a casa depois que tu pagar. Qual é o problema dessa atitude do empreiteiro? Construir uma casa inteira fechada é uma benfeitoria? Não, não é benfeitoria. O empreiteiro construtor é possuidor? Não, não é possuidor. É detentor, né? Está lá cumprindo ordens ou instruções. Então, nós temos dois erros, né? Primeiro, que a empreitada que não dá posse para o empreiteiro, né? É mera detenção. E segundo, que é uma casa fechada, uma casa inteira, não é benfeitoria. É mais que benfeitoria, é uma construção. Aí vem um enunciado 81 da Jornada de Direito Civil. Nesses enunciados, tem em todos os vademecum, aí código, é só procurar, tá lá no fim do código, tá lá. Enunciado 81 da Jornada de Direito Civil. Diz assim: o direito de retenção previsto no artigo 1219 do Código Civil, que a gente está estudando, decorrente da realização de benfeitorias necessárias e úteis, também se aplica às accessões, que são as construções e plantações, nas mesmas circunstâncias. Aqui é que está o detalhe. Então eu fiz aqui o seguinte, trouxe aqui para vocês. Tá? Não precisa que se quiser ler, né, dá uma pausa aí no vídeo e ler tudo. Tá? Mas aqui eu fiz o destaque. Aonde que está dito que as construções e plantações não têm direito de retenção? Está aqui, ó. 1255 do Código Civil. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio, certo? Então, o caso do empreiteiro construtor, em proveito do proprietário, terreno alheio, perde em proveito do proprietário as sementes, plantas e construções. Se procedeu de boa-fé, terá direito à indenização. Indenização, não fala em retenção. E aí a jurisprudência. Eu não estou entrando no mérito se a jurisprudência decidiu certo, se o juiz, né, no caso concreto, né, decidiu certo ou errado. Não é isso, tá? O que eu estou dizendo é que não há previsão legal. E aí, então, pega-se o direito de retenção, que é um direito das benfeitorias,
e aplica-se numa outra parte do código, que seria as construções e plantações. Está errado. Mas, como tem um enunciado já do 81 da Jornada do Direito Civil, o enunciado não tem valor de jurisprudência, é de doutrina, no caso, né? Então, fica aí a polêmica, né? É justo, eu não estou dizendo que seja injusto, a decisão não foi injusta, certo? Mas não tem previsão legal, é isso. Então, eu, como bom positivista, estou alertando vocês, não há previsão legal. Da mesma forma, uma outra polêmica envolvendo o direito de retenção, que a jurisprudência já admitiu retenção em favor do locatário contra o locador. Até a gente vai dizer, qual é o problema, professor? Não tem o inquilino, né, locatário, não tem direito de retenção contra o locador? E aqui tá as regras estão aqui, ó. O artigo 35 e o artigo 36 da Lei do Inquilinato, Lei 8.245/91. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Tá bem? As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário fim da locação. Qual é o problema aqui? Está aqui, em negrito e sublinhado. Salvo expressa disposição contratual em contrário. 99,9% dos contratos de locação proíbem terminantemente o inquilino de fazer benfeitoria. Por isso, quem trabalha em imobiliária sabe. Logo depois de uma chuvarada, por exemplo, um temporal muito brabo, né? Filas na imobiliária para reclamar de goteira, né? Que entrou água, goteira, infiltração, não sei o que, papapá. E aí, a grande pergunta é, mas por que o inquilino não vai lá e conserta aquela goteira? Não, uma benfeitoria é necessária, né, professor? Imagina uma goteira, por que ele não vai lá e às vezes, aliás, não tem um conserto barato, vai pagar, sei lá, 50 pila, 100 pila. Sabe por que ele não faz isso? Porque ele sabe que não vai receber. Por quê? Porque não são indenizáveis as benfeitorias. E qual é a razão disso? Por que o proprietário faz isso? Por que o proprietário veda? Né? Em qualquer contratinho, esse contratinho que tu comprar pronto aí, né? Em livraria, em papelaria, qualquer contratinho tem a proibição, porque é muito fácil explicar, é fácil, é barbada. Claro que é aquela coisa do justo pagando pelo pecador. Se tu liberar benfeitoria, se tu não proibir benfeitoria, tem inquilino que não paga mais aluguel. O inquilino vai fazer superfaturamento, vai fazer obra todo mês, vai trocar tudo, trocar piso, vai trocar tudo, e aí vai superfaturar tudo, e aí para botar e não vai pagar aluguel. Então, infelizmente, em função do pecador, o justo acaba pagando, e aí é proibido terminantemente. Ainda assim, prestem atenção, houve a previsão de retenção, né, contrariando o que diz a legislação, né, em favor do locatário. Também não vou entrar na questão da justiça da decisão, mas houve. Lembrando que aqui realmente é benfeitoria e o locatário, o inquilino, é possuidor, tá bem? A última polêmica, essa que é um pouco mais polêmica que as outras, né? É a do 1219, que fala em favor do credor, né? Retenção em favor do credor a título de conserto do objeto. Né? Então é o seguinte, tu manda consertar um objeto e aí o cara da oficina só vai te devolver o objeto se tu pagar. Então ele retém o objeto até tu pagar. E aí tem aqui do STJ, né? Decisão do STJ. Concessionária não pode reter o veículo para exigir o pagamento do conserto. Qual é os problemas que nós temos aqui? A concessionária é possuidora? Não, é detentora também, certo? O conserto do veículo é uma benfeitoria? Sim, o conserto do veículo é uma benfeitoria, tá? Mas a concessionária não é possuidora. E aí um juiz, uma decisão judicial já deu, então, ó, só pode... Mesma coisa se for mandar consertar uma televisão, um aparelho de som, se tu não pagar, tu não leva, certo? Sapato, né? Sapataria, mesma coisa, se tu não pagar, tu não leva. Então nós temos aqui um caso que aconteceu, né? E aí o STJ confirmou aí a posição, né, de que a concessionária não pode reter. Não há direito de retenção por uma razão muito simples, né?
A razão muito simples é que ela não é possuidora, né? A razão é essa. Assim como lá o empreiteiro também não é possuidor. Tá bem? Então vamos fazer uma pausa aqui sobre o polêmico direito de retenção. Daqui a pouco a gente volta com outro vídeo.